Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 48. É necessária uma obra de purificação. Basileia, Suíça, 8 de dezembro de 1886. Prezados irmãos, G.I. Butler e S.N. Haskell. Por semanas não me tem sido possível dormir depois de 13h30 da madrugada. Minha mente se encontra profundamente preocupada quanto à nossa condição como um povo. Devemos estar muito na dianteira de qualquer outro povo da terra, pois temos mais luz e conhecimento quanto à verdade, o que nos coloca em maior responsabilidade de promover essa luz e não somente professar crer a verdade, mas praticá-la. Quando assim fazemos, estamos seguindo a Jesus, que é a luz do mundo. E se nós, como um povo, não nos estamos continuamente elevando, tornando-nos mais e mais espirituais, estamos nos tornando como os fariseus, confiantes na própria justiça, ao passo que não fazemos a vontade de Deus. Importa que estejamos mais perto de Deus. Importa introduzirmos muito menos de nós e muito mais de Jesus Cristo e sua graça em nossa vida diária. Vivemos um importante período da história deste mundo. Acha-se às portas o fim de todas as coisas. As areias do tempo estão se esgotando rapidamente na ampulheta. Em breve dir-se-á no céu: está cumprido. Apocalipse 21, verso 6. Quem é santo seja santificado ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Apocalipse 22, verso 11. Sejam avivados nossos testemunhos. Apeguemo-nos mais firmemente a Deus. Não me posso abster de orar a 1, às 2 e 3 horas da manhã para que o Senhor opere no coração do povo. Penso no céu interessado na obra que está em andamento na terra. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecerem instantaneamente ao mando de Jesus Cristo no responder toda a oração feita em sinceridade, com fé viva. Penso em como muitos dos que professam a verdade a estão observando a parte de sua vida. Não introduzem no próprio coração seu poder santificador, refinador e espiritualizante. Viver abaixo de nossos privilégios. Estamos longe de ser o povo que Deus quereria que fôssemos, porque não elevamos a alma e não refinamos o caráter em harmonia com o maravilhoso desenvolvimento da verdade de Deus e seus desígnios. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Provérbios 14, 34. O pecado é um desorganizador. Onde quer que ele seja nutrido, no coração, na família, na igreja, a desordem, luta, discordância, inimizade, inveja, ciúmes, porque o inimigo do homem e de Deus tem o domínio da mente. Seja, porém, amada a verdade introduzida no viver, da mesma maneira que defendida, e esse homem ou mulher odiará o pecado e será um vivo representante de Jesus Cristo perante o mundo. O povo que pretende crer na verdade não será condenado por não haver possuído a luz, mas porque tiveram grande esclarecimento e não levaram seu coração à prova da grande norma moral de justiça. O povo que professa crer na verdade precisa ser elevado mediante o vivê-la. A verdadeira religião bíblica deve levedar a vida, refinar e enobrecer o caráter, tornando-o mais e mais semelhante ao modelo divino. Então o lar ressoará de orações, com ações de graças e louvores a Deus. Anjos ministrarão no lar e acompanharão o adorador à casa de oração. As igrejas que professam crer na verdade, que defendem a lei de Deus, observem essa lei e apartem-se de toda a iniquidade. Resistam os membros da igreja individualmente a toda tentação para praticar o mal e condescender com o pecado. Comece a igreja a obra de purificação diante de Deus pela humilhação, o arrependimento, profundo exame de coração, pois nos encontramos no dia antitípico de expiação, hora solene, pejada de resultados eternos. Os que ensinam a verdade apresentam o Natal como é em Jesus. Sob a influência empolgante, santificadora e aperfeiçoadora da verdade de Deus, eles são como vasos limpos.
Sejam eles levedados pela religião bíblica e que influência deles irradiaria para o mundo. Sejam os membros da igreja individualmente puros, firmes, inabaláveis, sempre abundando no amor de Jesus e serão uma luz para o mundo. Proclamem aos homens que ocupam o lugar de vigias e de pastores do rebanho a verdade solene. Façam soar as mensagens de advertência a todo o povo, nações e línguas. Sejam representantes vivos da verdade que defendem. Honrem a lei de Deus mediante estrito e santo cumprimento de suas reivindicações, andando perante o Senhor em pureza e em santidade. E a proclamação da verdade será apoiada de um poder que refletirá por toda parte a luz. Entristecendo o Espírito de Deus. Deus nunca abandona povos ou indivíduos enquanto eles não o abandonam. A oposição exterior não fará com que a fé do povo de Deus, que lhe observa os mandamentos, venha a enfraquecer. A negligência de introduzir pureza e verdade na prática entristecerá o Espírito de Deus e os enfraquecerá, porque Deus não está em seu meio para abençoar. A corrupção interna trará as acusações divinas sobre este povo, como fez com Jerusalém. Ouçam-se vozes a pleitear, fervorosas orações para que aqueles que pregam a outros não sejam eles próprios rejeitados. Meus irmãos, não sabemos o que se encontra à nossa frente, e nossa única segurança reside em seguir a luz do mundo. Deus cooperará conosco e trabalhará por nós, caso os pecados que trouxeram sua ira sobre o mundo antigo, sobre Sodoma e Gomorra e sobre a antiga Jerusalém, não se tornarem nosso crime. A mínima transgressão da lei de Deus traz culpa sobre o transgressor, e sem sincero arrependimento, abandono de pecado, ele se tornará certamente um apóstata. Como um povo, purifiquemos o quanto possível o acampamento da contaminação moral e de pecados agravantes. Quando o pecado abre o caminho em direção ao povo que pretende estar erguendo a norma moral da justiça, como podemos esperar que Deus dirija seu poder em nosso favor e nos salve como um povo que pratica a justiça? Se como um povo não nos conservamos na fé, em vez de não somente defender pela pena e pela palavra os mandamentos de Deus, mas guardá-los a cada um, não violando conscientemente um único preceito, então nos hão de sobrevir fraqueza e ruína. Esta é uma obra que devemos atender em cada uma de nossas igrejas. Cada homem deve ser um cristão. Afastando o pecado. Seja afastado o pecado do orgulho, sejam vencidas todas as superfluidades do vestuário, sendo exercido arrependimento para com Deus pelo despótico roubo a ele feito, pela retenção de dinheiro que devia fluir para o tesouro, a fim de manter a obra de Deus em seus campos missionários. Seja a obra de reforma, de verdadeira conversão posta com insistência diante do povo. Sejam nossas obras, nosso comportamento, correspondentes à obra para este tempo, para que possamos dizer: imitai-me como eu a Cristo. Humilhamos nossa alma diante de Deus pela humilhação, jejum e oração, arrependimento do pecado e seu afastamento. É necessário que a voz do verdadeiro vigia seja agora ouvida em toda a parte. Vem amanhã e também à noite. Isaías 21, verso 12. A trombeta deve dar um sonido certo, pois nos encontramos no grande dia de preparação do Senhor. Há muitas doutrinas populares em nosso mundo. Há muita religião popular que conta seus milhares e dezenas de milhares, mas não há senão uma que traz a inscrição e o selo de Deus. Há uma religião do homem e uma religião de Deus. Precisamos ter a alma bem firmada à rocha eterna. Tudo no mundo de Deus, tanto homens como doutrinas e a própria natureza, está cumprindo a firme palavra da profecia divina e cumprindo sua grande e finalizante obra na história deste mundo. Devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Nações serão agitadas até ao centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina, o único seguro teste do caráter. E todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante a imagem da besta.
Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho será encontrado com os leais e fiéis sem mácula nem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Deus. Revestidos da justiça de Cristo. Os remanescentes que purificam a alma pela obediência da verdade adquirem forças do próprio processo probante, exibindo a beleza da santidade entre a apostasia que os rodeia. Todos esses, diz ele, nas palmas das minhas mãos tenho gravado. Isaías 49:16. Eles são conservados em eterna e imperecível lembrança. Carecemos de fé agora, fé viva. Carecemos possuir um testemunho vivo que penetre no coração do pecador. Há demasiado pregar e bem pouco servir. Carecemos da santa unção. Necessitamos do espírito e fervor da verdade. Muitos dos pastores se encontram meio paralisados pelos próprios defeitos de caráter. Necessitam do poder transformador de Deus. O que Deus pediu de Adão antes de sua queda foi obediência perfeita à sua lei. Deus requer agora o que exigiu de Adão. Perfeita obediência, justiça sem jaça, sem falha aos seus olhos. Deus nos ajude a dar-lhe tudo quanto sua lei requer. Não podemos fazer sem aquela fé que introduz a justiça de Cristo na vida diária. Prezados irmãos, o Senhor está a vir. Erguei ao alto os pensamentos e a cabeça, e regozijai-vos. Oh, pensaríamos que os que ouvem as alegres novas e que professam amar a Jesus ficassem cheios de indizível alegria e de glória. Estas são as boas, as jubilosas novas que devem como que eletrizar toda a alma, que devem ser repetidas em nossos lares e comunicadas àqueles com quem nos encontramos na rua. Que notícias mais de molde a causar regozijo podem ser comunicadas? Sofismar e contender com crentes incrédulos não é a obra que Deus nos deu a fazer. Se Cristo é meu Salvador, meu sacrifício, minha expiação, então jamais perecerei. Crendo nele, tenho vida para sempre. Oh, se todos quantos creem na verdade crescem em Jesus como seu próprio Salvador. Não me refiro àquela fé vulgar que não é sustentada pelas obras, mas àquela fé fervorosa, viva, constante, permanente, que come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus. Eu preciso não somente ser perdoada pela transgressão da santa lei de Deus, mas ser erguida à luz irradiada de seu semblante. Não apenas ser admitida ao céu, mas ter ali abundante entrada. Salvação, uma união com Cristo. Estamos nós, como um povo peculiar, nação santa, tão insensíveis ao inexprimível amor que Deus nos tem manifestado? Salvação não é ser batizado, não é ter nosso nome nos livros da igreja, nem pregar a verdade. É, porém, uma união viva com Jesus Cristo, ser renovado no coração, fazer as obras de Cristo com fé e serviço de amor, com paciência, mansidão e esperança. Toda alma unida a Cristo será um missionário vivo junto a todos os que o rodeiam. Trabalhará pelos que estão perto dele e pelos de longe. Seu sentimento não será regional, nem seu interesse meramente o construir um ramo da obra sobre o qual preside, terminando aí o seu zelo. Todos trabalharão com interesse para tornar forte cada ramo. Não haverá amor próprio nem interesse egoísta. A causa é uma, a verdade um grande todo. Bem se pode perguntar com coração sincero, ansioso: é a inveja nutrida? É permitido ao ciúme ter lugar em meu coração? Se assim é, Cristo não tem lugar aí. Amo eu a lei de Deus? Está o amor de Jesus Cristo em meu coração? Caso nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou, então estamos nos aprontando para o bendito céu de paz e descanso. Ali não haverá nenhuma luta para ser o primeiro, para ter a supremacia. Todos amarão ao próximo como a si mesmo.
Oh, que Deus abrisse o entendimento e falasse ao coração de nossas igrejas, mediante o despertamento de nossos membros, individualmente. Os que estão descansados em Sião precisam ser despertados. Grande é a responsabilidade dos que são portadores da mensagem e ainda não sentem nenhuma preocupação ou carga por almas. Oh, quem dera que homens e mulheres que professam a verdade despertassem, tomassem sobre si o jugo de Cristo, erguessem-lhe os fardos. São preciosos aqueles que não somente têm um interesse nominal, mas aquele interesse abnegado experimentado por Cristo. Intenso ardor que não esmorecerá sob dificuldades nem arrefecerá por multiplicar-se a iniquidade. Quero falar aos ouvidos de nosso povo nos Estados Unidos, em cada igreja. Despertai dos mortos e Cristo vos dará vida. Almas estão perecendo pela luz da verdade, tal como é em Jesus. Encontramo-nos no próprio limiar do mundo eterno. Cristãos de tempos aprazíveis não serão necessários para esta obra. A religião sentimental e de bom gosto não é necessária neste tempo. Importa introduzir intensidade em nossa fé e na proclamação da verdade. Digo-vos, uma nova vida está procedendo de instrumentos satânicos para operar com poder que até aqui não compreendemos. E não tomará posse do povo de Deus, novo poder do alto. A verdade santificadora em sua influência precisa ser instantemente incutida no povo. Importa que haja fervorosas súplicas a Deus, orações feitas em agonia, para que nossas esperanças como um povo não se fundamentem em suposições, mas em eternas realidades. Precisamos conhecer por nós mesmos, pela prova da palavra de Deus, se estamos na fé, caminhando para o céu ou não. A norma moral do caráter é a lei de Deus. Estamos nós à altura de suas reivindicações? Está o povo de Deus pondo suas propriedades, seu tempo, seus talentos e toda a sua influência na obra para este tempo? Despertemos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses 3, verso 1. Aumentarão em número e força as confederações à medida que nos aproximarmos do fim do tempo. Essas confederações hão de criar influências opostas à verdade, formando novos partidos de professos crentes que porão em prática suas próprias teorias enganadoras. Aumentará a apostasia. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Homens e mulheres se têm aliado para opor-se ao Senhor Deus do céu, e a igreja está apenas meio acordada para a situação. É preciso que haja muito mais oração, muito mais fervoroso esforço entre os professos crentes. Instrumentos satânicos em forma humana tomarão parte nesse derradeiro e grande conflito para opor-se à edificação do reino de Deus. E anjos celestiais em disfarce humano se encontrarão no campo de ação. Os dois partidos antagônicos continuarão a existir até a terminação do grande capítulo final da história deste mundo. Instrumentos satânicos encontram-se em toda a cidade. Não nos podemos permitir estar desapercebidos nem por um momento. Os crentes fiéis, firmes, hão de orar mais e mais, e falarão menos de negócios de pouca importância. Mais e mais decididos testemunhos lhes sairão dos lábios para encorajar os fracos e necessitados. Esse não é tempo para o povo de Deus demonstrar fraqueza, nem uma coisa nem outra. Sejamos todos diligentes estudantes da palavra. Cumpre-nos ser fortes no Senhor e no poder de sua força. Não podemos viver ao acaso e ser genuínos cristãos.